Meus amados irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, onde nós leremos esse texto bíblico que baseará a nossa reflexão para o nosso crescimento enquanto seguidores de Cristo e irmãos uns dos outros. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E impunham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando e clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, homem valoroso, ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amados irmãos, esse texto por si só nos traz grandiosos, maravilhosos ensinamentos. Esse texto, esse episódio na vida do povo de Israel, nos traz uma reflexão para os dias atuais. É necessário entendermos que, assim como Deus falou no passado, Deus também fala a nós no presente. E veja o contexto, para você se situar bem nesse contexto. O povo de Israel tinha sido entregue nas mãos dos midianitas por 7 anos, como diz o texto, onde houve escassez de alimento, onde as pessoas ficaram amedrontadas, onde o povo ficou sem saber que direção tomar, porque estavam fazendo o que era mal. Tinha um porquê, não era por acaso. Não foram entregues nas mãos dos midianitas por um motivo qualquer, mas sim porque eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E esse sofrimento, essa angústia, essa dor que eles vivenciavam, faziam com que eles ficassem amedrontados, cavando covas, cavernas, fazendo fortificações, porque o inimigo vinha, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente vinham, e o que acontecia?
Chegava lá tudo que eles tinham plantado, tudo que eles tinham cultivado, tudo que eles tinham conseguido juntar para si, eles tomavam e a escassez continuava. Por acaso é muito diferente do que muitas vezes vivemos hoje, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, na nossa economia do país, na economia mundial, na economia familiar. Quantas vezes nós estamos vivenciando um momento de escassez porque estamos distantes do Senhor. E aí eu gostaria de tirar esses ensinamentos. Quando o povo se vê realmente acuado, sofrido, amedrontado, resolvem clamar ao Senhor. Parece que é algo muito semelhante também nos dias atuais. Nós nos colocamos aos pés do Senhor, nos ajoelhamos sempre que o perrengue nos assola, sempre que as dificuldades nos encontram. É interessante que nós temos essa tendência de procurarmos ao Senhor mais quando as coisas estão dando errado do que quando elas estão dando certo. Procuramos ao Senhor pedindo misericórdia, porque não aguentamos, não suportamos as dificuldades, mas esquecemos de procurar o Senhor quando estamos no momento de glorificá-los pelas bonanças. E aí o Senhor veio, mandou um profeta que revelou a eles, disse a eles o porquê. Olha, quando vocês estavam como escravos no Egito, a forte mão do Senhor os tirou de lá. Fiz vocês saírem da opressão, se livrarem da escravidão, dei-lhes terra. E só disse uma coisa: não temos outros deuses porque eu sou como vocês. Mas vocês não levaram a sério isso, levaram a sério isso. Mas depois ele vai até Gideão e diz: homem valoroso. É interessante observarmos a resposta extremamente humana. Eu gosto porque a Bíblia não tenta espiritualizar, divinizar os seus textos. Ela narra exatamente mostrando a humanidade dos seus personagens. E Gideão disse: ah, meu Senhor, se de fato o Senhor fosse conosco, não estava acontecendo tudo isso. Que fez do Senhor, das histórias que meus pais contaram, que as pessoas contavam de tanta vitória, de libertação, porque estamos sob esse jugo? Mas o anjo do Senhor disse: vai na tua força. E essa vai na tua força que eu gostaria de utilizar para reflexão neste momento. Vai na tua força. O que é que o anjo na verdade estava querendo dizer sobre vai na tua força? Meus amados, esses ensinamentos que esse texto traz vai nos conduzir, vai nos direcionar a alguns questionamentos e reflexões sobre nós mesmos. Veja que no momento da dificuldade, no momento de opressão, e o texto diz que Gideão estava trabalhando o trigo, aonde? No lagar. No lagar é lugar onde trata as uvas, e não trigo. O que está dizendo é que Gideão, ao seu modo, da sua maneira, estava encontrando um caminho, um escape. Se eu não tenho local para trabalhar o trigo num espaço aberto, porque o inimigo pode chegar a qualquer momento, eu vou usar um local que não é próprio para o trigo, mas sim para as uvas, mas é lá que eu vou trabalhar o trigo, porque fica longe de qualquer suspeita. E é isso que Gideão faz. Ele vai tratar o trigo no lagar. Vai malhar o trigo no lagar, no local que não era, a princípio, o local de ser trabalhado o trigo. Então, nós vamos ver alguns ensinamentos que podemos aplicar às nossas vidas. Primeira coisa é que em meio às dificuldades, em meio aos desafios, nós não podemos ficar apenas a lamentar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer algo a partir do que temos. Então, vai na tua força. O anjo disse a Gideão: vai na tua força. E o Senhor também está dizendo para você, neste momento: vai na tua força.
E vai na tua força, primeiro que tudo deixe de murmurar. Deixe de estar só lamentando. Deixe de estar só questionando. Vai na tua força, usa essa força de questionamento, usa essa força de indignação para fazer algo a teu favor e não contra você. Tem gente que fica paralisado, a murmurar pelas situações difíceis, pelas dificuldades, a lamentar porque, ó céus, ó terra, não aconteceu do jeito que eu queria. Amado, e na tua força é fazer do limão uma limonada. É transformar as correntezas do rio e colocar o barco a seu favor. É entender que apesar das diversidades, o Senhor nunca vai lhe desamparar. Então, primeira coisa para ir na sua força é conduzir, é transformar a sua indignação, a sua insatisfação a seu favor. Gideão está dizendo, se o Senhor estivesse conosco, se realmente o Senhor estivesse conosco, não estaria acontecendo isso. Estava também dizendo, olha, de onde foi parar, o que aconteceu com tantas histórias que eu ouvi contar e que eu não vejo acontecer comigo. O milagre que eu ouço contar dos outros, que o Senhor operou milagre, por que não ocorre esse milagre comigo? Entenda que é normal o ser humano ficar indignado, ficar insatisfeito, ficar infeliz, ficar revoltado quando as coisas não estão ocorrendo do jeito que ele deseja. Mas o problema não é você ficar tudo isso. O problema é saber o que você fará quando tudo isso estiver acontecendo. Como você vai transformar essa força de indignação, essa força de revolta a seu favor. O anjo estava dizendo, gosto de ver assim, homens revoltados, homens indignados, homens insatisfeitos com a coisa quando não está dando certo. É nessa tua força que tu tem que ir. As pessoas que se acomodam, que ficam satisfeitos mesmo na coisa ruim, que estão no maior perrengue e dizendo, é porque Deus quer que seja assim. Não. Vai na tua força significa transforma a tua insatisfação, transforma a sua indignação, transforma a tua revolta em força a teu favor. Então, vai na tua força, é transformar a revolta em ação. Segunda coisa que nós trazemos como ensinamento é que use o recurso que você tem e não o que você deseja ter. Gideão estava dizendo, eu não tenho um local para trabalhar o trigo, mas tenho um local para trabalhar a uva e eu vou usar esse espaço para trabalhar o trigo. Tem gente que só gosta ou só quer fazer as coisas da maneira ideal. Na nossa vida, na maioria das vezes, nós trabalhamos no real e não no ideal. Estamos sempre lutando, sempre buscando este ideal. É verdade que o nosso maior desafio é essa conquista do ideal. Tem gente que eu não vou à igreja porque eu não tenho um carro. Mas quando eu tiver um carro, eu irei todos os domingos à igreja. Aí o Senhor permite que ele conquiste o carro. Sabe o que acontece? Eita, no domingo é muito bom ir à praia. No domingo é muito bom ir para aquela casa de campo. É muito bom ir para aquela casa de praia. É muito bom ir visitar os amigos. E aí a igreja já não é mais o seu alvo. Mas você estava dizendo, se eu tivesse o carro, as condições ideais, eu estaria sempre na igreja. Quando minha esposa for a esposa ideal, aí eu vou passar uma mala de verdade, a trazer-lhe flores. Não é quando nós temos só o ideal. Nós precisamos aprender a ter ações positivas em meio ao nosso real. E Gideão estava dizendo, nesse momento a minha realidade é essa. Eu estou num povo empobrecido, Israel estava empobrecido, eu estou num povo acuado, estou num povo amedrontado, estou num povo e faço parte desse povo revoltado.
Mas não vou ficar em casa chorando, chorando, chorando. Eu vou pegar o trigo e vou fazer com o que eu tenho. Eu vou usar o lagar para malhar o trigo, porque eu preciso do trigo. Meu amado irmão, meus amados irmãos, se você vive hoje lamentando as dificuldades, os desafios, vai na tua força. Usa a tua revolta a teu favor, mas toma atitudes dentro do teu real, mesmo que ainda não seja o teu ideal. Se a tua realidade é com poucos recursos, faz com teu pouco recurso, porque quem é fiel no pouco, no muito também será. Mas também quem não é fiel no pouco, não será no muito. Então, vai na tua força, usando o recurso que você tem, aquilo que você já tem nas mãos. O Senhor tinha dito a Gideão, homem valoroso. Mas o Senhor também está dizendo para você, homem e mulheres valorosos, vai na tua força. Usa os teus recursos. Se você hoje está desempregado, busca uma habilidade manual, artesanal ou culinária. Use o recurso que você tem, não fique esperando o emprego ideal, a promoção ideal, o momento ideal. Vai com os recursos que você tem. Se você acha que não nasceu na família ideal, mas você tem uma família real, transforme, trabalhe para que essa família que hoje te traz revolta, te traz às vezes sofrimento, te traz angústia, ela seja transformada e você seja valoroso e vencedor. O que você tiver nas mãos. Aquela mulher da botija, o que ela tinha era uma botija de azeite, mas foi colocando conforme a palavra do profeta e foi enchendo, é com o que ela tinha. Imagine, é com o que você tem que o Senhor quer trabalhar. Não é somente com o que você idealiza que deveria ter, é com o que você tem. Nós temos desafios para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida profissional, para a nossa vida eclesiástica, para os desafios da igreja, para o desafio do ministério. Não fique esperando o momento ideal, não fique esperando os recursos ideais. Usa o que você tem para que você seja um vencedor. Então, Gideão pegou a revolta dele, a insatisfação dele, os questionamentos dele e transformou a seu favor. Mas ele também usou de ações reais, concretas, não só de sonhos, não só de palavras, não só coisas abstratas, ele fez coisa concreta. E o concreto era, eu não tenho onde malhar o trigo e vou malhar onde é possível nesse momento. Mas tem uma outra coisa que precisamos aprender com Gideão. Ele teve a humildade de dizer, eu sou o menor. Eu já venho de uma família menor, menos importante no clã. Eu também, na casa do meu pai, eu sou o menor. Ele estava dizendo, eu sou um pobre coitado. Apesar de valente, de valoroso, como o anjo estava dizendo, ele sentia-se como se ele não fosse nada. E é aí onde faz toda a diferença. Porque o Senhor disse, eu vou ser contigo. É exatamente isso. O maior ensinamento desse texto é saber que Deus, apesar de saber que você não é nada, não se sente nada, você se sente o menor, se sente desvalorizado, se sente incapaz, o Senhor diz, não, você não vai vencer porque você é o tampa. Você vai vencer porque eu sou contigo. Meus amados irmãos, o terceiro ensinamento que você precisa aprender, que eu preciso aprender, que nós precisamos não só aprender, como aplicarmos, é termos a convicção que o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, mesmo que você seja o menor da família, o mais pobre da família, o menos favorecido financeiramente, o menos capaz em criatividade, se o Senhor for com você, você já será um vencedor. Portanto, meu querido, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar só lamentando. É necessário tomar atitudes, atitudes que glorificam a Deus, atitudes que demonstram quanto você confia em Deus.
Porque o Senhor está dizendo, nesse momento, eu não sei qual a tua causa, eu não sei qual o teu desafio, mas o Senhor está te dizendo, vai na tua força. Varão e varoa valorosos, vai na tua força, porque a tua força não é a tua força. A tua força é a minha força, diz o Senhor. E o Senhor estará contigo e te fará em Cristo muito mais do que vencedor. Vai na tua força. Deus te abençoe e tenhamos vidas vitoriosas, confiantes no Senhor. Amém.